Olha, eu já tinha explicado para vocês integral definida. Agora nós vamos calcular a área dentro da integral. Então eu tenho essa figura aqui, que ela está no intervalo do x menos 2 e 2 e do y de 0 a menos 4. Eu quero calcular a área nesse intervalo. Então eu tenho a função aqui, ó, f de x, x ao quadrado menos 4. Então eu venho, faço a integral no intervalo de menos 2 e 2, x ao quadrado menos 4 dx, que vai ficar, vocês sabem que na integral aumenta 1, 3 e 10 para o denominador, menos 4x. Aí eu vou substituir os valores, menos 2 e 2. Lembrando que é o intervalo 2 menos 2. Então vai ficar 2 elevado ao cubo sobre 3, menos 4 vezes 2, menos 2 elevado ao cubo sobre 3, menos 4 vezes menos 2. Aí resolvendo, então 2 ao cubo, 8. Então aqui vai ficar 8 sobre 3, menos 8, menos. Como o expoente é ímpar, então menos 8 sobre 3, menos com menos, mais 8. E para resolver, a gente vai tirar o mínimo. Então aqui o mínimo é 3, 8 menos 24, menos 8 mais 24 sobre 3. Então aqui vai dar 24 menos 8, vai dar menos 16 sobre 3, menos. E aqui 24, como é positivo, é maior, vai dar 16, mas tem um menos 16 sobre 3. Então o resultado menos 32 sobre 3. Lembrando que não existe área negativa. Então, a gente coloca em módulo. Então, a área vai ser igual a 32 sobre 3 unidade da área, porque eu não coloquei nenhuma unidade. Então, este foi o primeiro exemplo que eu fiz no negócio de x. Vocês podem observar que eu tenho aqui ó, um intervalo de 0 a π e de π a 2π. Então, eu posso chamar este figura 1 e este figura 2. Aí, eu vou integrar. Aí, integrando, a figura 1, que é de 0 a π, seno de x dx. Qual é a integral de seno de x? Menos cosseno de x. Aí eu vou substituir por 0 e π. Então, vai ficar cosseno menos, né? Não pode esquecer o sinal, menos cosseno de π menos cosseno de 0. Menos o cosseno de π é menos 1. O cosseno de π é menos 1. Menos 1. E o cosseno de 0 é 1. Menos 1. Então, aqui vai dar menos 2, menos com menos. Então, essa primeira área deu 2. Agora, vamos calcular a segunda área, que o intervalo é de π a 2π, que é seno de x dx. Qual que é a integral de seno? Menos cosseno de x. Substituindo os valores 2x, 2π sobre π. Então, isso aqui vai ser igual menos cosseno de 2π menos cosseno de π. O cosseno de 2π é 1. Então, aqui vai ficar 1 menos 1. E o de π, como eu já falei ali em cima, é menos 1. Menos 1. Então, menos com menos mais 2. Então, vai dar menos 2. Então, a área total vai ser... Lembrando
que não existe o negativo, ele passa a ser positivo, porque eu uso módulo. Então, vai ser 2 mais 2. Então, a área total da figura vai ser 4 unidades de área. E agora, também, eu vou passar outro exemplo ensinando para vocês calcular a área de uma superfície, de uma reta e uma parábola. Bom, como eu havia dito para vocês, esse é o terceiro exemplo, que eu ia fazer um exemplo para vocês de uma reta e uma parábola. Então, eu tenho a reta aqui, y, que é paralela ao eixo x de 2, e o intervalo de 0 a 1, com a parábola 2x, x ao quadrado. Eu vou calcular esta área aqui. Então, nós temos, aí eu vou integrar de 0 a 1, lembrando que aqui a reta vem primeiro, então é a reta menos a parábola. Então, vai ser 2 menos x ao quadrado dx. E, integrando, qual é a integral de 2? 2x menos x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 1. Então, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 1 ao cubo sobre 3 menos, agora 0. 2 vezes 0 menos 0 ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar 2 menos 1 elevado ao cubo dá 1/3. E aqui tudo é 0, então não há necessidade. Então, a gente tira o mínimo. Então, o mínimo é 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 menos 1. Então, a área vai ser de 5/3, unidade de área. Agora, eu vou mostrar outro exemplo para vocês, que é a área total entre uma região e o eixo x, sem a figura. Então, eu tenho aqui que y é menos x ao quadrado menos 2x no intervalo de menos 3 a 2. Então, agora vamos calcular a integral. Então, vai ser, ó, menos x ao quadrado menos 2x dx, colocando o intervalo de menos 3 a 2. Então, a integral de menos x ao quadrado vai ser menos x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado sobre 2. Lembrando o intervalo menos 3 e 2. Então, aqui eu posso dividir. Então, vai ficar, substituindo, vai ficar aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo sobre 3, menos 2. Aqui eu posso dividir, gente, para simplificar, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então, menos 2 ao quadrado. Menos o segundo intervalo, que vai ser menos 3 elevado ao cubo sobre 3, menos 3 elevado ao quadrado. Então, continua negativo. Menos 8 sobre 3, menos 4. Isso aqui, ó, tudo é a mesma sequência, tá? Então, menos, ó, se é ímpar, é negativo. Então, menos com menos, mais. O 3 elevado ao cubo, 27 sobre 3. E aqui é par, é positivo. Então, menos 9. Aí, eu vou tirar o mínimo nos dois casos. Então, o mínimo aqui vai ser 3, menos 8, menos 12, menos, o mínimo também é 3, 27, 3 vezes, dividido por 1, 3 vezes 9, menos 27. Então, aqui vai dar menos 20 sobre 3, porque 27 menos 27 dá 0. Lembrando que a área não pode ser negativa, eu tiro o módulo. Então, a área é igual a 20/3 unidade de área.
Bom, então eu fiz esse vídeo para vocês para dar introdução, calcular a área através da integral definida. Eu passei os 3 exemplos lá para vocês e mais esse aqui que é a área total entre uma região e o eixo X. Também poderia ser no eixo Y, que seria o mesmo procedimento. Agora, qualquer dúvida, aí depois a gente vai fazer os comentários lá na plataforma do AVA, para a gente esclarecer melhor para vocês. Então eu espero vocês no próximo vídeo aula com integral por substituição, ok?